Ok, então, boa tarde, pessoal, mais uma vez. Obrigada pela presença de vocês nessa unicidade que nós temos na mente de permitir, todos nós temos em comum isso de permitir que os pensamentos da mente certa se façam presente na nossa consciência. Eles sempre estão, mas nós, enquanto dormimos, entre aspas, pensando que estamos no mundo ilusório, não estamos cientes desses nossos reais pensamentos. E hoje, então, nós temos uma sessão na continuação aqui do nosso capítulo 26, que fala sobre a transição, sobre essa mudança da nossa consciência, que, como eu disse, está adormecida e sonha com o mundo, e sonha com a separação, sonha com o especialismo e com a individualidade, para essa consciência voltar a estar ciente de onde ela realmente está. E ela está no nosso ser verdadeiro, no nosso ser desperto. E tudo que esse curso nos tem trazido é para abrir esse caminho, para mostrar os obstáculos que nós colocamos ao despertar dessa consciência. E hoje, na continuação, um amigo indicado. Então, nós vamos ver mais uma vez o Jesus nos trazendo o quanto nós não estamos sozinhos, por mais que a nossa experiência dentro de um sonho individual seja de que a gente está por conta própria, inclusive esse pensamento que acha que está por conta própria, ele se sente ressentido com relação a Deus porque acredita que está sozinho. E por isso que Jesus traz essa sessão, o amigo indicado. O amigo indicado. Antes de iniciarmos, eu convido vocês, como a gente sempre tem feito, que é buscar a nossa meta. Para isso, a gente pode baixar os barulhos de nossos pensamentos, nos desligar das coisas cotidianas das quais viemos e focar toda a nossa atenção nesse momento, na nossa vontade, que é de que o Espírito Santo seja nosso professor, que ele nos conduza, que essa mentalidade nos conduza ao que nós realmente precisamos na nossa consciência de onde pensamos que estamos. E assim nós estamos prontos, então, para iniciarmos, repetindo aqui, é o capítulo 26, sessão 6, na minha edição, página 592, essa leitura comentada sobre esse amigo. E aqui no primeiro parágrafo, Jesus nos coloca mais uma vez a realidade da qual não há como fugir, que, embora que a gente queira, às vezes, negá-la, quando ele diz assim, qualquer coisa nesse mundo que acredite seja boa, de valor ou digna de se lutar por ela, pode te ferir e o fará. Qualquer coisa, não há exceções. Embora o ego sempre nos busque a procurar as coisas de valor, as coisas boas, ele nos dá objetivos que ele diz que esses são dignos de se lutar por eles, mas, na verdade, o propósito final, por detrás de ver algo separado, não importa quão bom, quão digno, o quanto de valor nos pareça, se é separação, pode nos ferir e vai nos ferir, vai se voltar contra nós. Por isso que, por motivos errados, muitos já perceberam quanto o mundo é um lugar injusto, mas consideram ele injusto porque tentam ser bons, tentam fazer tudo da melhor maneira e levam rasteiras, e quando vê a resposta vem bem do contrário, imaginavam
um lugar de paz ou de realização, ou do melhor, e quando vem o contrário disso, vem uma paulada, vem uma rasteira, na verdade, num mundo separado, num mundo onde não há relação aparente entre as coisas, onde não se vê, não se percebe o real propósito das coisas, pode-se esperar qualquer coisa. Então, a nossa mente dá um significado de que algo seja bom nesse mundo aqui, nas coisas da nossa vivência, e, na verdade, nós estamos excluindo isso de outras, do restante, estamos reforçando a ideia de que somos esse ser separado que vê isso, e como que, então, não estaríamos suscetíveis a nos ferir. Como que isso não poderia se voltar para nós? Então, a meta nunca é buscar as coisas boas de valor, e ele não está dizendo aqui que agora não devamos ser assim no comportamento, mas saber, estar ciente de que essas metas de buscar as coisas boas de valor e de lutar por elas, não é do lugar da nossa realidade. É apenas uma forma comportamental de ser funcional na sala de aula enquanto a mente está despertando, enquanto estamos aprendendo na mente. Mas seguindo aqui Jesus explicando por que as coisas se voltam para nós. Não porque tenha o poder de ferir, nada tem o poder de ferir o nosso ser, mas apenas porque negaste que ela não passa de uma ilusão e fizeste com que fosse real. Este é o ponto. Tudo que nós acreditamos que seja bom é porque já julgamos algo que está separado disso ou o contrário disso como mal. E aí acabamos dando realidade disso e acabamos com isso de grudar a nossa mente, a nossa consciência nesse pensamento de que isso seja bom. Então, não tem nada a ver com a realidade das coisas ilusórias, porque elas não têm o poder de ferir o nosso ser, então não pode ter nada mal, não pode ter nada que não vale a pena, não pode ter nada sem valor no mundo que Deus criou. Então, se Ele criou o mundo e nós estamos aqui separando as coisas por categorias, nós estamos acreditando em algo irreal, nós estamos dando realidade a isso. E é esse fato que nos fere, não são as coisas em si, é o fato de termos dado realidade a uma ilusão, e essa ilusão tomou o lugar daquilo que é o lugar na nossa mente para os pensamentos reais, para aqueles pensamentos do todo, para aqueles pensamentos que nós compartilhamos e co-criamos com Deus. Então, esse nosso julgamento de separar aqui no mundo alguns aspectos, como aqueles positivos, e o restante querer abandonar, a questão, então, não é os aspectos em si, mas o fato de ocupar na nossa mente o lugar que deveria ser da consciência total, da consciência tal como Deus a criou, da consciência de criação, de co-criador do Filho, e não um julgador, não alguém que trabalha com a percepção para separar o bom do mal. Então, por isso que nós ferimos, por ocupar a mente que foi feita para co-criar com Deus. A nossa mente não foi feita para ser especial no sentido de ser individual, ou de ter que buscar separar as coisas e aprender a classificar o que é útil do que não é, no sentido de isso seja a nossa realidade. A única coisa útil, vamos chamar assim, da nossa capacidade de julgar, é julgar que tudo que não venha de Deus é pouco para nós, é indigno de nós, não vale a pena.
que nosso ser, ele foi feito por Deus, e nada menos que a completeza dos pensamentos de Deus e de toda a criação é que são suficientes para trazer a ele a consciência do ser. Então, ele precisa se sentir incluído em tudo, e não por inclusão, não por exclusão. Seguindo aqui no 1.4, então, cada vez no 1.3, quando nós pensamos em julgar algo, nós estamos dando a realidade para isso, e é real para ti. Para aquele que julga separar, para ele já é real. Ela deixou de ser nada. Então, aquele pensamento que pensamos que isso vai ser bom para nós, no momento que eu faço esse julgamento, ele já deixou de ser nada. E através da realidade que é percebida nela, introduziu-se todo o mundo das ilusões doentias. E é aqui que está a causa da nossa dor, que através da realidade que é percebida nela, através de acreditar que isso tem que ser separado do restante, que eu preciso guardar isso porque o outro não vai ser bom, dentro desse pensamento de julgamento, é ali dentro que se instaura todo o mundo de ilusões doentias. Tudo que é doença vem nesse pensamento, no espaço que esse pensamento abre, porque esse pensamento é separador, ele é excludente, ele exclui partes da criação e assume outras, e no momento que ele exclui, ele abre um vão. Nesse vão é que entram as ilusões de doenças, é ali que nós ferimos, é por isso que elas podem nos ferir, e certamente o farão. Toda crença no pecado, no poder do ataque, no ferimento e no dano, no sacrifício e na morte, veio a ti. Tudo isso vem dentro desse julgamento de um pensamento separador. Um pensamento que pega uma ilusão e faz essa triagem de ver o que é bom dentro da ilusão e do que não é, esse simples fato de pensar nessa ilusão como se esses pseudo-pensamentos fossem reais, já abre espaço para tudo isso, como ele diz aqui, do pecado, do ataque, ferimento, sacrifício, morte. Pois ninguém pode fazer com que uma única ilusão seja real e escapar ao resto. Então, este é outro ponto que Jesus não cansa de esclarecer. Ou todas as ilusões são irreais, ou todas são verdadeiras para quem acredita nelas. Não há como desfazer 99,99% das ilusões e querer manter uma só, porque uma só e já não é mais o pensamento perfeito de Deus. Então, isso precisa ser muito, tem que ficar claro, e não há exceções dentro disso. Pois quem pode escolher manter aquelas ilusões que prefere e achar a segurança que só a verdade pode dar, como escolher qual ilusão eu quero e de qual que eu quero que o Espírito Santo me salve? Então, o que eu quero ainda nesse mundo ilusório manter para mim, porque disso eu gosto, e aquilo que eu não gosto, eu de bom grado entrego para o Espírito Santo. Mas aquilo que eu gosto, se eu tiver que entregar isso, me vem um sentimento de sacrifício. Então, como que seria possível isso? Como que eu poderia estar escolhendo voltar à sanidade da mente se eu ainda quero manter uma ilusão para mim? Quem pode acreditar que todas as ilusões são a mesma e ainda assim afirmar que uma delas é melhor? Então, o curso, ele foi aqui, o propósito do curso é nos ensinar que todas as ilusões são a mesma, todas elas são irreais, não há exceção. Então, como que poderíamos acreditar no curso de que todas as ilusões são irreais,
que todas elas são a mesma porque elas não têm causa, se ainda queremos guardar uma ou acharmos que uma ilusão é melhor. E o julgamento de achar algo bom e de valor ou algo digno de se lutar nesse mundo é o pensamento de que nós achamos que alguma coisa que ainda seja mais verdadeira que outra. E aí nós estamos descartando a ideia de que tudo que é ilusório é o mesmo. E não apenas as coisas que nós julgamos ruins ou prejudiciais. Tudo. Não há exceção. O curso ele é categórico e é ao não fazer exceções que o propósito dele se cumpre na nossa mente. Ele tem seus caminhos próprios de nos alcançar, o curso. Mas para nos alcançar, nós não podemos fazer exceções. Nós precisamos acreditar que realmente todas as ilusões são ilusões e não querer guardar uma. Isso no instante santo que nós estamos dentro da nossa mentalidade, escolhendo ou nos tornando observadores de quem que nós somos. Obviamente que no comportamento isso não se aplica, porque no comportamento nós temos que julgar até mesmo para atravessar uma rua, ou julgar o que vamos comer, nos vestir, mas o curso, ele não é para comportamentos ilusórios, ele vai para a nossa mente, e a nossa mente, ela não dorme, ela não é física, então ela não come, ela não tem julgamentos quanto ao nível comportamental. A nossa mente, ela é consciente de tudo, porque ela é a criação de Deus. E Deus criou a tudo se estendendo a si e dando seu conhecimento de forma compartilhada com tudo. Então, como que poderia faltar algo na nossa mente? Então, aquilo contra a qual, agora, na nossa consciência individual, nós estamos julgando como sem valor, ainda é parte da nossa própria mente que está projetando isso. Então, eu estou dizendo que o que eu faço não tem valor. Como que um ser que estende o pensamento de Deus, que é a nossa função real, aquilo que nós co-criamos com Deus não tem valor. Então, por isso também nós podemos concluir o quanto isso que Jesus nos trouxe aqui é no nível da mente, no nível do pensamento. E seguindo aqui no segundo parágrafo, não leves a tua pequena vida em solidão com uma ilusão como teu amigo. Então, aqui, Jesus sabe, e quando eu digo Jesus, não é um ser separado de nós, mas a nossa parte desperta, sabe, essa nossa mente, que nós ainda acreditamos em uma vida pequena, numa vida individual. Nós estamos no processo de despertar, de voltar à consciência de quem nós somos. E nesse processo, nessa jornada, enquanto isso, nós temos que partir de onde estamos, e nós estamos numa consciência individual e uma consciência que tem uma pequena vida solitária, uma pequena vida, com uma ilusão como teu amigo. Então, a ilusão, nada do que essa pequena vida nos oferece é diferente de ilusão. Tudo que ela nos deu um corpo físico é ilusório. Ela nos dá aparente vida, não é a vida tal como Deus a conhece, que é eterna e imutável. É só uma consciência presa dentro de uma cerca de carne. Então, isso é nosso amigo, essa cerca de carne é nosso amigo, ou nossas partes de nós mesmos, do nosso ser, que nós vemos como seres separados de nós, vemos uma brecha entre nós e nosso irmão. Então, como que o irmão poderia ser nosso amigo se eu estou separada dele? Se eu vejo eles a parte de mim, se eu vejo ele separado. Então, e aqui Jesus nos traz isso para nós realmente conseguirmos identificar a nossa experiência, a nossa consciência de experiência dentro disso, dentro de uma solidão,
com uma ilusão como nosso amigo. Essa amizade não é digna do Filho de Deus e nem poderia ele permanecer contente. Então, o Filho de Deus, ele é una tudo, só o que é o total é digno do Filho de Deus. Então, como que o Filho de Deus poderia se contentar com tão pouco? Como que o Filho de Deus poderia se contentar em ser uma diminuta coisa dentro de um mundo solitário? Então, isso é indigno do Filho de Deus. E o Filho de Deus é o nosso ser. Então, é indigno de nós. Como que nós poderíamos nos contentar com tão pouco? Entretanto, Deus deu a ele um amigo melhor, no qual descansa todo o poder na terra e no céu. Deus não nos deixou sem resposta quando nós pensamos que criamos ou que fizemos esse mundo à parte. Quando na nossa mente introduziu-se um pensamento, aquele pensamento do qual nós esquecemos de nos rir dele e de deixar ele ir, e começamos a pensar nele como sendo real pela curiosidade, que é o pensamento de separação, nesse mesmo instante, Deus deu uma resposta a esse pensamento. Deus deu a nós um amigo, o qual nós não podemos perder. Podemos estar inconscientes dele, podemos estar conscientes dele e ainda assim virar-lhe as costas, mas não podemos, não podemos expulsar esse amigo da nossa mente. Ele sempre está presente, mas ele, para nos ajudar, ele precisa ser bem-vindo. Enquanto nós não abrirmos nossa mente para esse amigo, ele simplesmente aguarda pela nossa mudança de mente. Ele sempre está lá. Então, Deus não nos deixou solitários no nosso sonho de ilusão. Deus, em sua resposta, nos deu um amigo que ainda permanece em Deus e no nosso ser, que é o Cristo que está em Deus, que nunca, o nosso ser de fato não está aqui, mas a nossa consciência está aqui na ilusão. Então, esse amigo tem a capacidade de acompanhar a nossa consciência na ilusão. Então, ele está aqui e ele faz essa ponte entre o nosso sonho de consciência e o nosso ser real. Então, Deus providenciou esse amigo. Por isso, mesmo aqui, no sonho de ilusão, não precisamos nos sentir a sós, porque temos esse amigo. Seguindo aqui no 2.4, aquela única ilusão que consideras amiga obscurece a sua graça e a sua majestade para ti e afasta a sua amizade e o seu perdão do teu abraço de boas-vindas. Então, uma única ilusão que preferirmos, lembra no primeiro parágrafo que a gente viu o quanto uma única ilusão nos deixa fora de toda a consciência do céu. Uma única ilusão que nós preferirmos guardar como sendo verdadeira para nós, afasta ou obscurece de nós a graça e a majestade do nosso amigo, e afasta a amizade dele e o perdão que ele dá de boas-vindas. Não afasta ele da nossa mente, mas a nossa consciência dele é a nossa mente. Uma única ilusão guardada tem o poder de nos separar do nosso amigo que Deus providenciou, aquele amigo que preenche, que traz toda a memória do nosso ser de volta a nós, que preenche todo o vazio existencial do nosso pensamento. O único amigo que realmente precisamos, ele não é acessível para a nossa experiência se no lugar de aceitarmos a ele, nós preferimos uma única ilusão, um único pensamento que não queremos perdoar, que queremos guardar para nós, dentro da ilusão. Sem ele, então, sem esse amigo, não tens amigos, porque o ego não é amigo. A separação não é amiga. As coisas individuais,
onde existe um fosso que separa e mantém a parte, isso não pode ser amigo. Existem barganhas do ego, existem alianças que o ego faz para se unirem vários individuais, para individualmente ter mais vantagem do que sozinho, mas vantagem para si próprio e não para todos como coletivo. Onde dois pensamentos se unem no mesmo propósito, ali esse amigo já foi convidado a estar presente. Ali esse amigo já retornou à nossa consciência. O amigo que Deus providenciou para nos acompanhar aqui no sonho de ilusão, ele vem imediatamente, ele é sentido imediatamente na nossa consciência no momento que nós não nos vermos separados de nossos irmãos ou não julgarmos, condenarmos algo que estamos vendo ou não preferirmos manter uma ilusão para nós em lugar da consciência do ser que nós somos. Não busques outro amigo para tomar o seu lugar. Então, sem esse amigo, que depois a gente vai falar do nome dele, mas eu tenho certeza que todos já sabem de quem é esse amigo. Sem esse amigo, não há amigos e nem adianta buscar substitutos. É esse amigo da nossa mente que permite que voltemos a reconhecer todos os nossos irmãos como nossos amigos e não como nossos inimigos que querem roubar de volta aquilo que eles acreditam que nós tiramos deles, assim como dentro da separação nós achamos que aquilo que nos falta foi dado injustamente a eles. Então, não há amigos aqui fora desse amigo. Não existe nenhum outro amigo. O que Deus designou não tem substitutos, pois que ilusão é capaz de substituir a verdade? Então, esse amigo foi o próprio Deus que providenciou. E, obviamente, que estamos falando aqui do Espírito Santo, ou do Santo Espírito de Deus e do Cristo, que é o nosso ser, que acompanha a nossa mente onde quer que estejamos cientes ou não, esse amigo, o Espírito Santo, está ali. Então, a coisa mais natural do mundo deveria ser nós termos esse relacionamento pessoal e direto com o Espírito Santo, de forma a nos comunicar com ele, assim como conversamos conosco mesmos, assim como observamos nossos pensamentos, permitir que ele inspire nossos pensamentos, porque ele, na verdade, é uno com o nosso ser real. Não há uma separação entre esse amigo e o nosso ser real. E nosso ser, assim como o nosso ser real, que é o Cristo, não há separação com Deus. Então, novamente, é só nossa consciência individual que está equivocada. Então, nós não salvamos o ser que a consciência individual enxerga. A consciência individual enxerga um ser individual, um ser especial em forma física e psicológica. Não é essa imagem, isso é só uma imagem projetada. Então, esse nosso amigo, ele traz de volta a nossa consciência para onde nós, de fato, estamos. Porque nós não estamos aqui no mundo. Nós estamos na realidade de Deus, como Deus nos criou, sonhando com esse mundo aqui. E dentro desse sonho é possível a nossa consciência voltar de novo a estar ciente de onde nós estamos, graças a esse amigo, graças ao Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, como nosso amigo, só pode nos dar a sua dádiva da consciência de volta do Cristo que nós somos, se nós não mantivermos uma ilusão no lugar onde ele tem a verdade para nós. Se nós preferirmos manter, como diz aqui, uma única ilusão na mente para nós como sendo verdadeira, este amigo, o Espírito Santo, ele precisa simplesmente aguardar até que mudemos de ideia em relação a essa ilusão.
Porque no momento que nós guardarmos uma ilusão, nós já fizemos a nossa escolha. Nós escolhemos permanecer fora da consciência desse amigo. O Márcio, por favor, levantou a mão. Ing, Oi. me ajuda a clarear algo aqui que eu senti quando você falou nós estamos sonhando. Esse nós que estamos sonhando nesse lugar é a consciência unificada separada, né? Um pensamento. Um Eu digo pensamento. nós porque nós todos somos subproduto, vamos dizer aqui, ou abaixo, ou subdivisão do mesmo pensamento. Não houve dois pensamentos separados. Senti aqui. É porque no passado, quando eu ouvia o nós estamos sonhando, eu imaginava um conjunto de consciências num lugar sonhando. Só que é só um pensamento que está sonhando e inventando todas essas consciências para confirmar o sonho, né? Perfeito. Como todos os personagens dentro de um sonho ainda vêm de uma única pessoa que está sonhando, assim também todos nós somos personagens sonhadas de um único pensamento. Senti aqui, Ing, obrigado. E até isso justifica o perdão a tudo que nós vemos fora de nós, porque ainda fomos nós que fizemos. Como que poderíamos julgar e condenar algo que nós mesmos fizemos? É muito mais assertivo e prudente perdoar do que julgar e condenar. E esse perdão, além de nos trazer o benefício da paz imediata, ainda é um recurso para nós despertarmos ou voltar. Quando eu digo despertar, é voltar a estar ciente, primeiro desse pensamento separado, unificado, e depois ciente do nosso ser do Cristo. Pelo que eu sinto aqui quando você fala assim, o ego nem sabe que ele é o ego. Não, é Ele não nós sabe que... nem que ele está Não, separado. o ego não é nada, não existe um ego. Para a nossa aprendizagem, já que nós acreditamos numa ilusão, nós chamamos o sistema ilusório todo, que tem regras próprias, leis próprias, porque senão não pareceria existir para nós, nós chamamos a esse conjunto funcional de ego. Mas não existe um ser ego pensando separado de Deus, ou não existe um ser ego com medo de desfazer, mas como crença, toda crença, ela luta em se preservar. Então, nesse sentido, o ego não quer ser desfeito. Obrigado, Ing. Continuando aqui, então, no 3, aquele que habita com as sombras está sozinho, de fato, e a solidão não é a vontade de Deus. Então, para as mentes, para as consciências individuais. E por estar ciente de coisas individuais, ela está só na sombra. Então, quem está na sombra está sozinho, e quem realmente está sozinho, isso não é vontade de Deus. Deus, ele é amor, e o amor ele precisa ser conhecido, ele precisa se estender, ele não consegue conceber solidão. Solidão é o oposto do tudo. Então, não é a vontade de Deus que a nossa consciência vague fora do seu ser, fora da realidade dela. Permitirias que uma sombra usurpasse o trono que Deus designou para o teu amigo, se apenas reconhecesses que por ele estar vazio, o teu ficou vago e desocupado? Então, ficou um pouco comprido aqui, vamos aqui. Se nós permitiríamos que uma sombra, só um pensamento equivocado, roubou o espaço na nossa mente, onde Deus designou um altar, um lugar, um ponto de encontro para o nosso amigo, para o Espírito Santo. Deus fez a nossa mente para estar em comunhão com Ele. Então, permitiríamos nós que uma sombra usurpasse esse trono, esse lugar, onde Deus fez
um ponto de encontro na mente, onde Deus se comunica com o seu filho, e esse ponto de encontro, Deus colocou o seu amigo, o seu Espírito Santo. Então, permitiríamos nós que uma sombra ocupasse esse mesmo lugar em lugar do Espírito Santo? Deixaríamos nós vazio esse lugar na nossa mente, que de fato é do Espírito Santo, colocaríamos lá uma ilusão e deixaríamos vago assim, sem estar ciente? Então, essa é a pergunta que Jesus faz. Se nós deixaríamos, de fato, se soubéssemos, desocupado o lugar do Espírito Santo. Não que ele não esteja, de fato, em nós, mas na nossa consciência. Quando estamos cientes de ilusão, nós deixamos desocupado o lugar onde o Espírito Santo deveria estar na nossa consciência, onde deveríamos saber dos pensamentos do Espírito Santo. Nós sabemos pensamentos de ilusão. Então, na verdade, e como ilusão é nada, então sequer temos pensamentos. Então, deixaríamos um vazio no lugar onde o Espírito Santo quer habitar? Não faças de nenhuma ilusão um amigo, pois se o fizeres, ela não pode deixar de tomar o lugar daquele que Deus chamou teu amigo. Então, se nós preferirmos preencher o lugar sagrado, o ponto de encontro da nossa consciência com a mente de Deus, onde nós estendemos os pensamentos de Deus, se nós preferirmos botar nesse ponto de encontro uma ilusão, como que o Espírito Santo poderia vir à nossa consciência? Ele simplesmente fica obscurecido pela nossa escolha, porque nós somos livres. Nós podemos escolher ver esse amigo nesse lugar, ou escolher dar realidade ao nada, a uma ilusão. O que não podemos escolher é os efeitos daquilo ao qual escolhemos. Os efeitos de estado de graça e de plenitude, os efeitos de céu que vêm através do Espírito Santo, ou o efeito da solidão que vem quando escolhemos pela individualidade, pela ilusão, pelo ego. E então, seguindo aqui no 3:4, e é ele o teu único amigo de verdade. Então, se nós iríamos escolher uma ilusão no lugar desse nosso amigo, na nossa mente, porque Deus estipulou esse amigo, Deus nos deu esse amigo. Esse amigo não foi feito por nós, ele foi criado em unicidade com o nosso ser e com Deus. Não há separação, não há uma linha onde separam o Filho, o Espírito Santo e o Pai. Todos são a mesma santidade. Então, este é o único amigo de verdade, aqui no sonho. Aqui, aparentemente, a gente ainda, por questão de didática, de aprendizado, a gente se refere como se o Espírito Santo fosse algo à parte, e como tal, ele pode ser, isso é uma ilusão, mas aponta a verdade, ela é reflexo da verdade, ele é o único amigo que nós temos dentro da ilusão. O único que nos fala a verdade dentro da ilusão. O único que nos mostra a realidade que transcende a ilusão. Que quando nós permitirmos a ilusão se desvanecer, pararmos de agir dentro da ilusão, ou de lutar nela, ou dar realidade, simplesmente aceitar essa ajuda e transcendê-la, nós vamos saber que aqui na ilusão, o Espírito Santo é o nosso único amigo, na verdade. E aqui me vem também a lembrança que esse amigo está presente em tudo que parece ser vida aqui. Então, nesse amigo, não há mais medo, não há mais o que temer. O mundo real, o sonho feliz, ele é possível, como a antessala do céu, porque esse único amigo, ele está presente em tudo o que nós vemos separados.
Então, esse amigo é o único que nos traz de volta para a consciência do todo, porque ele é a consciência do todo. Ele te traz dádivas que não são desse mundo, e somente ele, a quem elas foram dadas, pode garantir que tu as receba. Ele nos dá dádivas de paz na nossa mente que não são desse mundo, que nada nesse mundo ilusório pode sequer chegar próximo a tais dádivas. E essas dádivas, então, que o Espírito Santo nos oferece, elas foram dadas e recebidas a ele, por Deus, para ser oferecido a nós. Se nós lembrarmos da nossa aula anterior, que nós vimos que todo o nosso sonho de separação aconteceu num único instante, na verdade, nós também já aceitamos essas dádivas do Espírito Santo e já estamos de volta na consciência, e tudo aconteceu tão rápido que sequer deu um arranhão no céu, mas aqui, como nós decidimos vivenciar de volta cada instante da insanidade, criamos o tempo e espaço, então também precisamos aqui agora receber como se essas dádivas fossem presentes individuais e à parte. Mas, na verdade, todos nós já recebemos as dádivas, mas não estamos cientes disso. E no momento que nós nos abrimos para esse amigo, nós ficamos cientes imediatamente que já recebemos todas as dádivas, porque já estamos de volta. E ele as colocará, então, aqui no nosso sonho ilusório, essas dádivas, esse nosso amigo, o Espírito Santo, ele as colocará no teu trono quando deres lugar a ele no seu. Quando nós dermos lugar a ele no seu trono que está dentro de nós. O trono do nosso amigo, do Espírito Santo, é na nossa mente. Lá ele foi colocado por Deus. No momento que nós permitimos que ele tome posse desse trono no lugar de uma ilusão, ele colocará também todas as dádivas que ele já nos deu e que nós já recebemos, de tal forma na nossa consciência que nós nos lembremos disso. Então, o amigo indicado é ele que nos faz viver aqui no mundo, mas não ser do mundo. É ele que nos faz viver, como a gente viu lá no início do capítulo 15, de forma despreocupado, livre de qualquer preocupação, livre de pesares, e ainda assim, já que pensamos que somos daqui, funcionais, fazendo tudo do que faríamos de qualquer modo, mas muito cientes a partir de um outro lugar de consciência, muito cientes de que isso que nós fizemos aqui é apenas um personagem sendo funcional, não é a nossa realidade. A nossa realidade está na mente, e é na mente que nós escolhemos entre ilusão e esse amigo, ou entre ilusão, que nós chamamos também de ego, ou o Espírito Santo. Então, e o Espírito Santo é o único amigo, porque a outra opção de aliado que nós teríamos seria a ilusão, seria o ego. E o ego não é nosso amigo. O ego não quer o nosso bem. Então, essa sessão aqui, por mais que parecesse curtinha, do amigo indicado, é importantíssima, porque não há volta à paz, não há volta da consciência sem aceitação de nós pensarmos através do Espírito Santo em lugar dos pensamentos ilusórios. E até isso é muito simples, basta nós escolhermos querer que assim seja, porque o Espírito Santo vem por si só. O amigo vem por si só. Nós não precisamos fazer nada, exceto estar atento à nossa disponibilidade de colocarmos o foco dos nossos pensamentos nele,
retirando os focos do pensamento da individualidade e da separação. E ele, sabendo que estamos num processo de retorno de consciência, sabendo que ainda acreditamos em ilusões, ele não vai exigir nenhum sacrifício de nada do que nós ainda acreditamos aqui na ilusão. Pelo contrário, ele renova tudo aquilo que nós ainda precisamos para continuar com a nossa mente voltada para essa jornada de volta ao ser que nós somos. Então, isso nós tínhamos aqui como o amigo indicado. E quinta semana que vem, eu acredito que a gente vai fazer até em 2 aulas, as leis da cura. Mas isso é para a semana que vem. Então, e essas leis da cura, elas são totalmente obra ou foram guardadas por esse nosso amigo. Se nós não aprendermos a voltar ao Espírito Santo, não há como aprender a esse curso. Mas, como Jesus também disse, quem tem dificuldade de escolher um caminho, uma jornada, se um leva para a liberação, para a alegria, para o estado de paz, para o êxtase eterno, e outro traz só dor, sofrimento, angústia, doença e morte. Então, realmente, é muito fácil fazer essa escolha pelo nosso amigo, e ele vem a nós. Basta nós não impedirmos ele, e a única forma que nós temos de impedir a ele é preferir uma ilusão no lugar dele. E preferir uma ilusão não é que nós temos que agora parar de pensar com ilusão, isso é impossível no estágio atual. Nós vamos pensar em ilusão. Preferir a ele é não querer guardar essa ilusão da realidade, não querer não perdoar algo que nós sentimos que nos fere, ou quando a gente quer estar certo. Simplesmente deixar isso deixar isso desvanecer e preferir pensar os pensamentos do Espírito Santo. Então, com isso, eu concluo aqui a parte da leitura. Deixa eu ver aqui no chat, depois eu passo a palavra para o Gustavo, aqui da Cristina. Com esse entendimento, não precisamos nos agarrar em corpos. É verdade. Encontrarmos todos na mente una. Nos encontraremos todos na mente una. Exatamente. Então, nós não precisamos mais de corpos para nos encontrar com o nosso ser, que é o nosso irmão, com aquela parte que nós jogamos fora na nossa consciência. Então, basta na mente nos unirmos ao Espírito Santo, ele está em todos os irmãos. No momento que nós acessamos ou voltamos a nossa mente direcionada ao Espírito Santo, nós estamos unos com a mente do Espírito Santo de todos os seres aparentemente separados. Então, a consciência, ou ela é total unicidade, ou ela é total separação. O Gustavo, por favor, só abrir o microfone. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde. O que eu estava sentindo aqui, principalmente no início do estudo, é uma relação bem forte com a primeira lição dos exercícios, né? Nada do que eu vejo significa coisa alguma. Eu estou percebendo que muito da causa do sofrimento aqui, que o Gustavo já passou, foi porque ele queria encontrar sentido no mundo aqui, no sonho. Então, ele ficava brigando quando via algo que não fazia sentido para ele. Mas parece que eu estou percebendo que não faz sentido, porque não foi feito mesmo para fazer sentido. É como se eu visse uma carruagem na frente de um cavalo e ficasse brigando ali. Não, isso está errado, não é para ser assim. Mas tudo bem, não foi feito para ser certo, perfeito, nem nada, né? Se o personagem quiser andar na carruagem, ele vai lá e faz o que precisar, coloca o cavalo na frente, mas sem brigar, sem esse peso de querer que as coisas façam sentido, porque
não foi feito mesmo para fazer. É por aí, Ingrid? É bem por aí, como você diz, tu percebe agora que muito, eu diria 100%. Tudo que nós fizemos aqui na mente separada é para esse propósito de dar realidade àquilo que, como tu disse, foi feito sem significado. É uma insanidade, é uma loucura, não é nada. É um pensamento equivocado. Certo. Mas para tornar real esse pensamento equivocado, aí precisa dar significado. Dando significado, o significado já vai nos ferir. E agora a gente percebe a loucura por detrás. Isso não é pecado, como Jesus diz, isso é insanidade. Agora que começamos a perceber a loucura atrás disso, não faz mais sentido nós nos mantermos numa prisão que, na verdade, está com as portas abertas, que não há razão para ficarmos em sofrimento. Perfeito. Eu sinto como se eu tivesse entrado no manicômio e quisesse mudar o comportamento de todos os pacientes que estão ali, né? Inclusive do próprio personagem Gustavo também. Olha, não devia estar fazendo isso. O pente foi feito para usar na cabeça, não no pé. Eu quisesse ficar consertando o mundo, né? Eu lembro do Raul Seixas, tem aquela música Carpinteiro do Universo, que ele quer consertar tudo, todo mundo, mas é ele mesmo que fez esse mundo para poder ficar querendo consertar, né? Fez esse mundo para não ser consertado, para ser diferente do mundo perfeito. Ótimo, valeu. Obrigado. Perfeito, obrigado por essa contribuição. O Márcio também levantou a mão. Ing, me ajuda num outro pensamento aqui. Até mesmo, muitas vezes, não dar o significado, se eu não estiver atento, eu estou dando significado, porque às vezes a gente faz assim, ó. Ah, isso tá aí porque tá querendo me convencer que eu me separei de Deus. Na verdade, o não dar significado é o relembrar que a gente não se separou de Deus, que é impossível que isso esteja acontecendo. Seria mais ou menos isso? É bem isso, porque isso não é dar significado, porque julgar a ilusão como sendo ilusão, na verdade, nós estamos dizendo que ela é uma ilusão. Que ela então, existe. Disse que ela existe. Isso. Então, por enquanto, nessa fase de aprendizagem, a gente trata a ilusão como se ela tendo existência, porque para a nossa consciência ela tem existência, mas com todo cuidado para até mesmo não dar realidade a isso, sabendo que esse pensamento também ainda é equivocado, mas ele é um pensamento, assim como o perdão também, que nos leva para fora, o propósito dele é outro, ele nos leva para fora da insanidade. E eu trouxe isso porque eu me lembro que lá no início, eu cheguei a conversar com você algumas vezes, a gente tem o hábito de dizer que aquilo está me causando sofrimento, isso está fazendo com que eu sofra, e agora eu peço para o Espírito Santo retirar o sofrimento. Eu peço para o Espírito Santo me lembrar que não há sofrimento. Né, Inga, é isso? Isso. Pede para o Espírito Santo, ou para ele, sim, para mostrar a realidade por detrás disso, que a realidade não há sofrimento, ou então me mostrar onde que está o meu equívoco, o que eu preciso, o que eu acredito e que eu joguei fora da minha consciência, o que eu preciso, que eu ainda acredito e não estou vendo, para ele me dar essa luz. Obrigado. Porque nós jogamos muito da nossa, muito do que trabalha por detrás da nossa percepção, nós jogamos no inconsciente. É pouca coisa que nós estamos cientes. E aí nós podemos pedir ajuda ao Espírito Santo para ele, para junto com ele, nós, através daquilo que estamos testemunhando, aqui na nossa experiência, descobrirmos o que passa na nossa mente, para daí percebermos a ilusão disso. Obrigado, Inga. Obrigada, Márcio. Mais alguém gostaria de trazer compartilhar ou acrescentar algo?
Caso contrário, pessoal, então eu vou encerrando aqui a nossa gravação de hoje. E, como sempre, nossa gratidão por Deus ter providenciado esse amigo, não nos ter deixado a sós no nosso sonho de ilusão.